Vamos lá, para que você descubra se está sendo traído ou não através de perguntas, de uma interrogação, que é muito melhor do que você ficar seguindo e brigando e fazendo o diabo a quatro. Você vai usar uma técnica que está no livro A Arte de Desvendar Segredos. E nesse caso, se você quer descobrir se está sendo traído através de técnicas de pergunta, nós vamos usar uma técnica que se chama Descubra o Lado da Verdade. Nós, quando pensamos e vamos falar, porque antes de falar, o cérebro emite a informação de que temos que comunicar. Então, os nossos olhos, eles vão para um lado ou para o outro. O lado da direita, geralmente, ele está associado ao lado da mentira, e o lado da esquerda ao lado da verdade. Por quê? E por que isso nem sempre é assim? Às vezes a pessoa ela pode ter o lado meio que inverso, mas na maioria das vezes é assim que funciona. Quando você faz uma pergunta para alguém e ela olha para o lado direito para cima, ó, vou dar um exemplo com os olhos aqui. Eu faço isso aqui, ó. Quando eu faço isso aqui, significa que eu estou construindo uma imagem, ó. Construindo uma imagem. Quando eu faço o oposto, para cima, lado esquerdo, eu estou relembrando uma imagem. Então, eu estou buscando memória que já existe, uma imagem que eu vi, certo? Você, quando constrói, é porque não existe. Quando você vai lembrar, é porque ela já existiu. Quando você olha em linha reta, assim, ó, com o olho, ó, linha reta, para o lado direito, você está construindo um áudio, construindo o que você vai dizer. Por quê? Você está construindo uma narrativa, ok? Você não ouviu aquilo, não está na tua memória. Quando você olha para o lado esquerdo em linha, sim, você está relembrando algo que ouviu, ou seja, uma história, uma frase, um, um depoimento, alguma coisa que você ouviu. Então você está relembrando. Quando você olha para baixo de um lado e para baixo do outro, também quer dizer alguma coisa. Só que eu não vou explicar agora aqui para não sobrecarregar você de informação. Quando você vai perguntar algo para alguém e essa pessoa está mentindo, geralmente ela vai construir uma história. Então ela vai olhar para cima, assim, antes de falar, ela vai olhar para cima do lado direito, ó. Ela vai olhar aqui e vai construir essa história. Ou seja, ela vai mentir. Ela vai vir para aqui, assim, né? Supostamente, né? Ok? Mas eu já testei com diversas pessoas e sempre funcionou. Sempre funcionou. Quando você faz uma pergunta e a tendência dessa resposta é ser verdadeira, ela não tem por que mentir, ela não vai olhar para cima do lado direito, ela vai olhar para o lado esquerdo para cima, que ela vai relembrar uma memória, ela vai lembrar de algo que aconteceu, né? Para que você entenda, por que você tem que escolher, por que você tem que descobrir primeiro o lado da verdade? Porque é mais fácil você descobrir o lado da verdade do que o lado da mentira. Porque a mentira ela pode ter sido treinada. Ou seja, o que isso quer dizer? Ela pode ter ensaiado aquela história antes, ela pode ter repetido 10 vezes, eu vou dizer isso, eu vou dizer isso, eu vou dizer isso. E quando ela vai falar, aquilo quase que passa a ser verdade. Então ela vai buscar do lado da verdade, ela vai olhar para cima esquerdo, porque ela está relembrando aquilo que ela treinou. E você vai achar que é verdade se você for por aí, né? Só que não é. É uma verdade que ela ensaiou, que passou a ser verdade depois. Então, a técnica para pegar quem está mentindo é simples. Você faz uma pergunta simples, que ela não tem a necessidade de mentir, só para descobrir o lado da verdade. Você faz algumas perguntas simples, como por exemplo, a pessoa acabou de chegar em casa. Aí você pergunta assim: Olha, quando você chegou, você viu se tinha um carro vermelho parado em frente à nossa casa? E a pessoa não tem por que mentir. Ela não tem por que mentir para você. Você pode mudar a cor do carro, um táxi. Olha, você viu se tinha um táxi parado na porta de casa? Ou uma viatura da polícia, alguma coisa assim. E a pessoa não tem por que mentir. Não tem por que mentir. Né? Uma coisa simples, banal. E nessa hora ela vai fazer o quê? Ela vai acessar a imagem visual dela. Ela vai lembrar, pô, o que é que eu. Ela vai tentar antes de responder, bem rápido, acontece rapidamente. Ela vai pensar, o que estava ali no carro? Então ela vai olhar para aqui, lado esquerdo, visual vivido. Ela vai olhar e vai responder, eu não vi carro nenhum lá. Aí você já descobriu qual que é o lado da verdade dela? É o esquerdo, bateu, você já descobriu. Só que você não fica numa pergunta só. Você espera mais um pouco, depois você aborda ela e faz uma outra pergunta simples. Perguntas que estejam dentro da rotina de vocês, para não parecer suspeito. Então você tem que fazer perguntas com que
perguntas do dia a dia, perguntas de algo que vocês costumam conversar ou que costuma ter em casa, para que não desperte essa desconfiança de por que está me perguntando isso? Embora você vai descobrir o lado da verdade é a mesma, e isso é o interessante. Aí você vai fazer uma outra pergunta, por exemplo, você viu se tinha cerveja na geladeira? Ele vai tentar lembrar, ele ou ela, né? Ele vai tentar lembrar, ou seja, visual vivido, o que ele vai pensar? Rapidamente no inconsciente dele. Pô, a última vez que eu abri a geladeira, tinha cerveja lá ou não? Né? Você pode trocar isso por outra coisa que vocês bebam, pode ser água, suco, enfim. O interessante é isso, é você entender que tem que ser 3 ou 4 perguntas de coisas normais que não tem a necessidade da pessoa mentir e que ela tem a necessidade de buscar na memória dela, será que estava lá tal coisa? Será que eu vi tal coisa em casa? Tinha papel higiênico? Tinha alguma coisa? Quando eu fui no banheiro tinha papel higiênico? Que ela vai buscar a memória dela, que é o visual vivido. A partir do momento que você fez 3, 4 perguntas assim e descobriu que o lado da verdade da pessoa é o lado esquerdo, por que é o lado esquerdo? Porque ela não tem por que mentir. Essas coisas são tão simples que ela não tem por que mentir. Ela só vai responder natural. Ela vai buscar na memória e vai responder naturalmente. E assim que você descobriu esse lado, você conectou e falou: ok, o lado da verdade dessa pessoa, da minha companheira ou companheiro, é o lado esquerdo. Quando ela olha para cima esquerdo, para o lado esquerdo, é que ela está falando a verdade. Ok? E aí, quando você descobre o lado da verdade, você vai fazer as perguntas chaves para descobrir se ela está mentindo ou não. E quando ela for mentir, se ela não ensaiou essa história antes, ela vai olhar para aqui, ó, cima construção, áudio construção, ok? Ela vai fazer isso. E as perguntas que você tem que fazer depois que você descobriu o lado da verdade são perguntas que tenham a ver com o momento ou a situação que você está vivendo ali. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Você desconfia que a pessoa está te traindo e que ela traiu num dia que ela chegou mais tarde, disse que demorou na academia ou que passou na padaria, sei lá. Cada caso é um caso. Vamos dar um exemplo que esse exemplo ela disse que demorou um pouco mais na academia e você suspeitou. Primeiro você vai descobrir o lado da verdade dela, com calma, para não chamar atenção, com calma, parece uma conversa normal. Olha, você viu tal coisa lá na geladeira? Olha, você não. Com calma, calma. Não fica ansioso para descobrir, tem que ser calma. Faz uma pergunta, depois, passado uma hora ou duas, faz outra. Faz umas 3, 4 perguntas com o tempo, para daí você ir fazer as perguntas chaves para descobrir a mentira. Nessa situação que ela chegou tarde da academia e você desconfiou porque a tua intuição falou para você, então você vai fazer essas perguntas chaves. Quando você saiu da academia, você viu se estava tendo alguma manifestação em frente à academia? Aí a pessoa vai buscar a memória dela, ou vai mentir. Você já vai ver logo, você já sabe o lado da verdade, você vai ver ela, ou olhou para mentira. Ela vai responder. E você vai dizer: ah, não, eu estou perguntando porque eu ouvi dizer que ia ter uma manifestação para aqueles lados ali, achei que poderia ser ali. E você veio direto para casa, né? Sim, vim direto para casa. No caminho até a casa, você passou por alguma manifestação e sempre com o olho onde ela vai olhar. E como essa memória não existiu, como ele não veio direto para casa, como não existiu manifestação, ele vai olhar para aqui. Se ele começar a construir, ele ou ela, ele vai começar a olhar para cima, o lado oposto do lado que você descobriu, ok? O lado oposto do lado da verdade. Então ele vai começar a olhar para o lado da mentira, que é o lado da construção de imagem, construção de áudio. E você continua com perguntas, você faz mais perguntas. Aí, por exemplo, você bate sempre na justificativa. Qual que foi a justificativa dele ou dela? Ah, eu me atrasei na academia porque tive que ficar esperando para usar uma máquina lá, a pessoa estava usando a máquina e eu fiquei à espera para poder treinar e tal. Aí você começa a perguntar sobre aquele momento que você suspeita, aquele, aquele intervalo de tempo que é uma mentira. Você começa a fazer perguntas ali. Porque quando você está perguntando de um intervalo de tempo que é mentira, ele não tem como buscar o olhar, os olhos não vão buscar a memória. Não tem como, porque essa memória não existiu, é simples. Ele vai ter que construir mais coisa. Por mais que ele tenha ensaiado a mentira de vou dizer para ela que vou para academia. Mas essas perguntas nesse intervalo de tempo ele não ensaiou. Não teve como ele ensaiar tudo. Então você tem que perguntar coisas sobre esse intervalo de tempo.
E nesse exemplo que a gente está dando, vamos continuar nele, por exemplo, a pessoa disse que se atrasou por causa que ficou treinando na academia e uma pessoa estava usando a máquina e ela teve que ficar esperando a pessoa terminar de usar a máquina. Você começa a perguntar coisas simples. Ah, é? E essa pessoa era homem ou mulher? Era homem, imagina que ele responde. Como é que ele estava vestido? Ah, estava de tal maneira. Como essa pessoa, esse momento não existiu, ele vai construir, ele vai buscar. Aí você já vai pegar, tá mentindo. E são mentiras que não têm necessidade. Então alguma coisa tem. Então a tua intuição está certa. Por quê? Por que, que alguém vai mentir que existia uma pessoa num momento que não existiu e que atrasou a chegada dela em casa? Não tem por que mentir isso. Nem tem por que mentir para as pessoas. Então você descobriu o lado da verdade. Fez perguntas chaves, perguntas que tem que ser no momento que a pessoa está mentindo. Você desconfiou, pô, ele deu uma desculpa para mim que passou no supermercado. Você começa a perguntar coisas do supermercado. E ele, como não teve no supermercado, ele ou ela, né, não teve no supermercado, ele ou ela vai ter que olhar para o lado da construção. O cérebro vai se comunicar, ele vai olhar e vai construir. Ah, no supermercado estava cheio, mas ele não teve no supermercado. Ou mesmo que ele passou rapidamente antes, você começa a fazer perguntas desse intervalo de tempo, ele vai começar a construir e você vai entender. E se você achar que ainda não é o suficiente, você espera mais um pouco, né? Para não ficar uma coisa massiva e não se tornar uma briga, uma discussão, né? Porque aí é que tá, a pessoa pode inverter o papel, né? Como um dos sinais dito. Ela pode começar a perceber que você está desconfiando e como ela sabe que ela está errada, ela começar a ficar brava. Você está desconfiando de mim? Logo de mim? Eu, com a minha imagem perfeita, um ser puro. Então ele vai tentar inverter, ele ou ela vai tentar inverter o papel, que também é um dos sinais. Mas você quer descobrir, você não quer saber de sinais, você não quer, você quer a verdade. Ele não vai dizer, ele ou ela não vai dizer. Então você vai ter que descobrir. Para não gerar discussão, você descobre o lado da verdade primeiro, aguenta umas horinhas, fica calmo ou calma, depois faz perguntas nesse intervalo de tempo que supostamente é mentira e tenta pegar o lado da mentira. Tenta ver, ó, tá mentindo, olhou para ali, eu tô sentindo a minha intuição e isso não tá certo. Aguenta mais um tempo. Depois faz perguntas de novo, espera mais um dia, ou mais uma hora, ou outro dia, faz perguntas de novo sobre aquele intervalo de tempo em que você sabe que a pessoa não estava naquele local. Faz perguntas e fica de olho no olhar, olho no olho assim. E a pessoa vai começar a olhar para ali, vai ter que construir a história, vai ter que construir, porque a história não existiu, não estava ali, estava em outro lugar que não quer contar, vai ter que construir. É o próprio corpo falando. Só para que você tenha noção, o nosso corpo, a comunicação do corpo, ela é mais importante do que a comunicação verbal. O que é que significa isso? Às vezes a pessoa pode estar dizendo uma frase, mas o corpo está dizendo outra. Às vezes você pergunta, tudo bem? A pessoa responde verbalmente, está tudo bem. Mas a cara dela está assim, ó. Tá tudo bem. Então, isso significa o quê? O corpo dela está falando, não está tudo bem.